Boa tarde, amigos. Hoje, 27/10, domingo, nós vamos abordar o tema: O reino de Deus está entre vós e vós não vedes. Uma paráfrase, né, de Lucas 17:20, verso 25, onde nós vemos que alguns homens piedosos do seu tempo perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Eu acho isso muito interessante, né? Porque as pessoas se preocupam muito com essa questão, né? E, na verdade, o reino de Deus está aí. E as pessoas não estão vendo, né? Aí ele fala assim, que momento que chegaria o reino de Deus? Jesus respondeu, o reino de Deus não vem ostensivamente, quer dizer, não vem de forma aparente, tá? Nem se poderá dizer, está ali, está aqui. Por quê? Porque o reino de Deus já está entre vós. Está escrito isso na Bíblia. Obviamente, eu posso traduzir o seguinte: o reino de Deus está entre vós, vocês não estão vendo a coisa acontecer. E, ao mesmo tempo, eu posso muito bem pegar o texto lá de Apocalipse, onde diz assim: e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. E tem gente que acredita nesses 1000 anos, literalmente, se o texto aqui está dizendo que você não pode vê-lo nem ali, nem acolá, nem em qualquer lugar, porque ele já está entre vós, entendeu? Até porque o verbo viver e o verbo reinar estão no auristo, e auristo quer dizer um tempo que não tem tempo. É como se o a é uma partícula negativa, quer dizer não. Oristo quer dizer tempo, ou seja, sem tempo. Logo, não é 1000 anos, literal. É só uma analogia do que já está acontecendo, do quebra-cabeça que está sendo montado. Porque o tempo de Deus sempre existiu, o reino de Deus sempre existiu. Só que ele foi sendo montado dentro do nosso cronos. Mas no kairos dele, no tempo dele, e assim mesmo é um termo até complicado de falar, porque Deus é atemporal, Deus não tem tempo, né? Ele está além de qualquer coisa, de definições como essa. No tempo de Deus, tudo já estava no seu projeto. Quando a Bíblia diz assim, vocês foram eleitos antes da fundação dos séculos. Ou seja, não está na sua conta, está na conta de Deus. Então não fica preocupado se vai chegar ali ou lá, não, porque ele já está aqui. E quem reina, quem controla esse reino é o Espírito de Deus. O próprio Jesus diz, se eu não for, ele não vem. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo o seguinte, que o Deus, ele é o Deus Criador. Jesus é o Deus Salvador. E o Espírito Santo é o Deus administrador, executor. Eu já falei isso aqui algumas vezes, é uma pena que a tradução em português coloca ali para Paráclito, o acento é no alfa, né, da preposição, que quer dizer ao lado do kletos. Kletos quer dizer falar, entendeu? E que em latim significa advogado. Ad quer dizer mais em latim. Vogado quer dizer voz. Quem fala por você no júri ali, no júri não, no julgamento é o quê? Eu sou advogado, você não fala nada. Você pagou o advogado para isso. Ou às vezes o governo te dá um de graça. Jesus é o nosso advogado. E a prova é que ele é nosso advogado, que lá no texto de João 16, verso 8 e verso 13, nesse primeiro texto, ele fala assim, e olha que eu já repeti isso aqui uma vez, vou repetir de novo, tá? No primeiro texto ele diz assim, João 16, verso 8. Quando ele vier, na Bíblia em português está escrito assim, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas, irmãos, a palavra convencer ali está completamente errada. A palavra ali está escrito elenco. A única Bíblia que eu já vi escrito certo
deu direto, fora o original, é a King James britânica, que ela está escrito ali, reprove, né? Reprove em inglês quer dizer reprovado. Então, o texto ficaria bem assim, quando ele vier, ele reprovará o mundo. Aí ele cita os pecados. Ele vai citar do pecado, da justiça e do juízo. Ele mesmo explica. Por que do pecado? Porque vocês não acreditam em mim. Basta não acreditar em Jesus, irmãos. Já está no salvo. Entendeu? Você não precisa fumar maconha, cheirar cocaína. Você não precisa fazer nada disso. Não creu em Jesus, dançou. Aí ele fala do pecado, da justiça. Por quê que vocês estão reprovados para a justiça? Porque vocês foram injustos comigo. Mas Deus foi justo comigo e me ressuscitou. E por que do juízo? Porque o príncipe deste século já está morto. E vocês acreditam nele. Quantas pessoas aí fazendo culto a Satanás, né? Entregando a sua vida a uma coisa que já está morta. Gente, é muita ignorância. Entenda o texto, é tão claro. Agora, olha o que acontece do verso 13. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para os discípulos. Diz assim, quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. É muito diferente de reprovar. Está escrito guiará em toda a verdade. A palavra verdade ali é aletheia. Ou falar o teia, né, para a pessoa entender que o A é uma partícula negativa. E o teia vem de letéia vem de letal, letárgico, mortal. Ou seja, ele vai te guiar na não morte. Não morte quer dizer o quê? Vida. E a vida, só quem tem é Jesus. Não se embole com essa coisa de bem e mal, de ser bonzinho, malzinho, ou tentar corrigir as coisas, ou melhorar as coisas. Porque o bem e o mal andam juntos desde lá do Éden. Entendeu? E muita gente fala assim, vou escolher aquele rapaz ali ou aquela moça ali porque ela é muito boa, pessoa de boa família. Cuidado, irmãos. Esse negócio de boa família, muito boa. Lembra que bem e mal andam juntos. Você deveria falar bem assim, vou escolher aquela pessoa ali porque ela anda com a vida. Ela anda com Jesus. Ela conhece a palavra. Você perguntou, ela fala na hora. Quando a pessoa não conhece a palavra, irmãos, ela está perdida. Ela não tem Deus na vida dela. Pode ela acreditar em Deus, pode ela fazer o que for. Mas se você não consegue reverberar a palavra de Deus, você está fora. O próprio Jesus disse, aqueles que guardarem os meus mandamentos, nós habitaremos nele. Eu pergunta a qualquer crente aí se ele sabe alguma coisa da Bíblia. Não sabe nada. Você acha que eles vão para o céu? Só porque eles não fumam, não bebem, né? Não fazem sexo, ou não fazem isso, não fazem aquilo. É um não, não, não. O não vai salvar ninguém. O que vai salvar é se você tiver um relacionamento íntimo com o Pai. Lembra que eu já expliquei isso? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O verbo conhecer aí, é o mesmo que está lá em Gênesis 4:1. Tenhais uma relação íntima com a verdade, com a aletheia, com a não morte, com a vida, e a vida vos libertará. E libertar é aquela ideia, não tem aqueles bonecos que a gente chama de João Bobo, né? Que tem areia embaixo, você empurra ele, ele volta para o mesmo lugar. É assim. A gente cai num pecado aqui, mas daqui a pouco Deus levanta a gente. E o próprio Jesus diz em João 6,39, todo aquele que o Pai me deu, eu ressuscitarei no último dia. Nenhum se perderá. Então não se engane, irmãos. Deus sabe quem é dele e quem não é dele. É por isso que eu nem insisto quando eu converso com alguém sobre a palavra de Deus, a pessoa não quer ouvir. Falo 2, 3 vezes, não quer ouvir, tchau. Entendeu? E o próprio Jesus mandou fazer isso. Não quer dar atenção? Sai, bate os seus pés, deixa a poeira lá e vai tocar para frente. Porque a colheita já está pronta, é só cortar. Então vamos continuar. Eu dei esse adendo aqui só para
O reino de Deus está entre vós e vós não vedes. A eternidade escondida no vaso de barro aqui, ó, que somos nós. E nem damos conta disso. O nosso tempo para morrer está sempre no presente. Lembra que ele falou isso? E achamos que a morte só vem para os outros, nunca para nós. Vivemos no me engana que eu gosto. Já pensou? Esses dias eu vi um vídeo que estava umas meninas dentro do vídeo, na internet, assim, tudo rindo, e daqui a pouco o vídeo para. Era um vídeo mostrando que elas estavam caminhando no carro, mas o carro bate, todo mundo morre. Pelo menos, mais ou menos é isso que dá a entender o vídeo ali. Nem sei quem são essas pessoas. Ou seja, a morte chega sem avisar. Tá? Jesus ainda bate na porta. Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20. Se alguém ouvir a minha voz, ir abrir a porta, eu vou entrar em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Quando eu ouvi esse texto pela primeira vez, com 17 anos, eu comecei a me envolver com a palavra de Deus. Eu falei, não, eu acho que Deus está me chamando. E dali a minha vida mudou completamente. Vamos lá. Quando estiveres sozinho, é uma frase que eu vi na internet, eu não sei qual é o autor, tá? Estiveres sozinho, vigia teus pensamentos quando estiveres sozinho. Quando você estiver em família, vigia sua tolerância. E em sociedade, vigia tua língua. Vamos ficar atento a detalhes, porque tudo hoje é motivo de problema. Tá? Qualquer confronto, Eclesiastes 8, 16, 17, aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia, nem de noite, vê o homem nos seus sonos os seus olhos. Então, contemplei toda a obra de Deus e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Olha como é que está claro, não pode compreender. Por mais que trabalhe o homem para a descobrir, não a entenderá. E ainda que o sábio que a virá a conhecer, nem por isso a poderá achar. Percebeu? Não fique dando murro em ponta de faca. São semelhantes à insensatez e à insistência. Nada por força ou violência, e sim pela irresistível graça de Deus. Provérbios 19, 13 diz assim: o filho insensato é a desgraça do pai, e o gotejar contínuo as contenções da esposa. Aquela mulher rixosa, que só reclama. Por isso que o homem acaba saindo, né? Olha, irmãos, eu viajei por 10 anos, constante, entre Brasil e Estados Unidos. Eu percebi o comportamento de ambos os países. Diante das variações políticas no mundo e diante dos últimos enlaces políticos no Brasil, acredito que nós, é a opinião minha, tá? Acredito que nós estamos sob o juízo de Deus, mais arrochado. Nossa dívida interna hoje, para você ter uma ideia, soma um valor de 7,4 trilhões de reais. E a externa soma para 317,63 bilhões de reais, o que equivale a 56 bilhões de dólares. Valor que supera 355 bilhões das reservas do país. Logo, não precisa ser profeta para vislumbrar nosso futuro. Nos tornamos alvo de severas retaliações internacionais, além da crise interna de um país dividido. Mas, como diz o profeta Daniel 2:21, preste atenção, irmãos, é ele quem levanta e abate os reis. Portanto, segundo a minha opinião pessoal, acredito que estamos enfrentando uma grave crise com os céus,
que reverbera sorrateiramente contra cada cidadão brasileiro. Enfim, God bless Brasil, né? Que Deus abençoe o Brasil. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. Salmo 33, 16. Toda justiça própria é sinônimo de perversidade e loucura. Ou o mesmo que cavar a sua própria cova, sem se dar conta que o tempo conspira contra nós mesmos. Quem tem ouvidos, que ouça. Se você não consegue entender, que pena, né? Provérbios 7,16 diz: não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Percebeu? Que o Senhor Jesus ilumine sempre seus caminhos. Amém? Tenha um bom domingo na presença de Deus. Lembre-se, o reino de Deus está entre vós, e é vós que não vês, mas ele está aqui. Lembra de Lucas 17, 20, 25. Dê uma lida nele. Para a glória de Jesus. Amém.